Boa tarde, pessoal. A gente vai dar continuidade ao nosso curso de R para Ciências Sociais. Meu nome é Matheus Ferreira e a gente está aqui hoje na nossa segunda aula. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas sobre a aula da semana da terça-feira e eu tive uns feedbacks bem legais ali, eu queria agradecer. E um ponto que destacaram bem ali foi um pouco da velocidade que eu conduzi ali na reta final, principalmente nas funções. Então, eu sou um pouco acelerado, tá, gente? Quando eu leio o tempo ontem, eu acelerei mais ainda. Então, eu vou pedir para vocês me policiarem. Podem chamar atenção, abrir o microfone e falar, Matheus, fala um pouco mais devagar, não entendi, volta nesse tópico, volta nessa função, nesse script, no slide que seja. Não hesitem em interromper a aula, tá certo? Então, a gente está aqui para tentar tornar o máximo possível esse aprendizado de vocês em R. Então, por favor, eu vou tentar falar mais pausadamente hoje, mas tenho quase certeza que eu vou acelerar em algum momento, faz parte do meu estilo aí, eu sou bem acelerado, tá? Então peço desculpa de antemão e a gente vai retomar um pouco da última aula, só que não vou começar mostrando o que ficou em dúvida, eu vou seguir o caminho e quando chegar no tópico que a gente tratou na última aula, eu vou dar uma pausa e vou falar, olha, lembra da última aula? Aconteceu isso, está relacionado com isso daqui. Então, um pouco da estratégia da aula de hoje vai ser isso. Eu vou apresentar alguns slides para vocês, que eu acho fundamental apresentar para vocês algumas ideias. Eu tento mesclar um pouco de conceitos, alguma questão de teoria e a questão prática também. Eu acho que só a questão prática, ela, assim, por mais que você vai ter um aprendizado ali, hands-on, mão na massa, mas acho que é importante vocês saberem os conceitos e algumas normas por trás, algumas ideias por trás, para que vocês façam uma programação eficiente, uma programação de qualidade também. Então, teoria ela é crucial também para uma boa programação. Então, vamos lá. Antes da gente começar, tem duas coisas. Olha, primeiro é a lista de presença, que eu não consigo copiar aqui, mas eu tenho ela aqui do lado. Eu vou colocar no chat para vocês aqui, peraí. Copiar. Cadê vocês aqui no chat? Vou pedir só para vocês não compartilharem isso com ninguém externo, tá? Porque a lista de frequência ela é um critério para receber certificado. Eu acho que as regras da UFSC são 75%, né, de presença. Não é isso que funciona aí com vocês no regimento? Eu acho que é assim toda universidade. A não ser que eu esteja enganado, tem alguma variação disso. Então vou pedir que vocês, a gente está agora em 15 pessoas aqui, 14 pessoas então. Então até esse momento a gente vai ter 14 nomes ali. Coloquem o nome de vocês e tem um ponto ali que é importante. Eu pedi para vocês colocarem também o código gerado pelo aquele questionário. Vamos lá nesse questionário. Quem não respondeu esse questionário, eu vou pedir que responda agora. Porque ele é importante para a gente avaliar o curso e a resposta pode ser influenciada se vocês assistirem ou não a segunda aula. Então a ideia é que vocês respondam antes da segunda aula e eu vou encerrar ele aqui agora. Então eu vou fazer para vocês, antes da aula começar, eu vou pedir que vocês, quem não respondeu, que responda. Vamos lá. Vocês receberam aí o forms, os dois forms, né? Tá. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que foi dúvida de uma pessoa, e eu quero deixar bem claro para vocês aqui. Quando eu pedi para vocês lá, na primeira questão, que vocês preencham com 5 números, o que vocês têm que fazer? Todo mundo tá vendo? Tá todo mundo certinho aqui me acompanhando? Beleza. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que vir aqui e colocar 5 números. Ou seja, tá variando de 10.000 a aqui. Beleza? De 10.000 a 99.999. Vocês vão clicar em gerar. Ele vai gerar um código. O código que vocês gerarem aí vai ser a identificação de vocês. Vocês vão ter que guardar essa identificação, não descartem ela, porque vocês vão utilizar ela daqui para frente para se identificar. Por que isso? Porque eu quero coletar informação de vocês antes do curso, durante o curso e depois do curso. Como é que eu vou saber que é a mesma pessoa que está respondendo aquelas respostas? Por esse código aqui. E esse código garante o anonimato de vocês. Eu não sei o código de vocês, não sei o nome de vocês. Quando vocês respondem, eu não estou coletando o e-mail de vocês. Então essa foi uma estratégia que a gente utilizou aqui
para vocês passarem alguma informação, algum identificador para a gente conseguir fazer as análises, tá certo? Quando vocês forem fazer surveys por plataformas mais profissionais, SurveyMonkey, que vão trabalhar com dados em painel, eu imagino que ele já cria esse identificador, então não tem tanto esse problema. Aqui, como a gente está usando uma ferramenta que não é tão avançada, a gente precisou fazer isso. E como vocês têm ensino superior também, esse tipo de demanda a gente acha que é plausível de vocês conseguirem entender e fazer certinho. Agora, se vocês forem fazer um survey e rodar isso pelo Facebook lá para o público em geral, não recomendamos fazer isso, tá? Porque pode ser que dê errado e você perca uma informação que é preciosa ali, valiosa. Então você tem que fazer outra coisa para conseguir criar esse identificador. Então vamos lá, vou esperar todo mundo aqui responder. Vai falando aí quem já está respondendo, tá? Oi. Ah, tá. Não, putz, não falava. Agora eu sei quem é. Não, eu ia comentar isso agora. Teve gente que fez errado, não tem problema, porque se a pessoa errou aleatório, não vai ter problema não. Tá bom? Tá tranquilo, valeu. Ah, e uma coisa que a gente pede, por favor, sejam honestíssimos nas respostas de vocês, tá? No, pra avaliar professor, se quiser descer o couro lá, falar que é zero, é um, não sabe nada, tem que mandar isso mesmo, tá? Porque a gente vai avaliar o nosso curso em cima disso. Então, se todo mundo falar assim, pô, todo mundo avaliou com uma nota máxima, com 4 ou 5 ali, chegar ano que vem ou no próximo semestre a gente vai fazer um curso, assim, pô, tem que fazer um curso igual, e na cabeça de vocês o curso é horrível. Então, sejam sinceros nas respostas, como o anonimato serve para isso, para vocês se sentirem confortáveis em fazer uma avaliação real ali do que realmente vocês pensam do curso. Fiquem à vontade, não fiquem mal constrangidos por isso, não. Quando todo mundo responder, por favor, só avisar aqui para mim. Gente, só para deixar uma coisa clara, na lista de presença tem o nome de vocês e tem o código. Então, assim, eu vou ter que apagar isso depois, tá? Fiquem tranquilos. Eu vou apagar essa informação da lista de presença. A análise vai ser feita só no final. Então, quando eu for fazer as análises lá, a gente não vai ter acesso ao nome de ninguém, tá? Fiquem tranquilos com isso. A questão do nome do código ali é mais para garantir que, às vezes, a pessoa escreve o nome ali, tem dois nomes só e os nomes são iguais, e a gente não vai saber realmente ali quem são as pessoas. E aí, todo mundo já fez?
Quem está fazendo ainda aí, só para eu saber se eu posso continuar a aula ou não. Beleza. Então posso seguir, pessoal? Ou quem está respondendo que fala assim, não, pera aí. Posso seguir? O silêncio eu vou levar como sim, hein? Então tá, então eu vou seguir. Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula, hoje na aula 2, a gente vai pegar alguns conceitos aqui que são importantes para a gente, antes de entrar numa base de dados, numa análise de base de dados, compreender as variáveis. A gente tem que entender dois tipos de estudo primeiro, os estudos experimentais e os estudos observacionais. Para o pessoal da graduação, das ciências sociais, talvez essa diferença não seja tão clara, ou nunca escutou isso antes. Para o pessoal da pós-graduação, que já fez metodologia, já fez alguma disciplina que trate de desenho de pesquisa, talvez esses dois tipos de estudo aqui estejam mais claros. Então, estudos experimentais, eles envolvem um tipo de experimento. O que é um tipo de experimento? Você tem um grupo de controle, você tem um grupo de tratamento, você administra um tratamento e depois você vai fazer a análise, tá certo? Existem estudos quase experimentais também, não vou entrar nessa questão aqui, mas nos estudos experimentais é um desenho que foi desenvolvido, ele é criado para você conseguir inferir causalidade, ou seja, você administra o tratamento. O que é administrar o tratamento na ciência política? Você expor a pessoa a uma mensagem de ódio para ver se isso aumenta a polarização na política, por exemplo. Então você vai ver se aquela exposição a uma mensagem de ódio, ela causa um aumento ali na polarização, tá bom? Então você vai comparar o grupo controle, o grupo tratamento, então é mais ou menos essa lógica. No estudo observacional, não tem como você inferir causalidade a priori, tá bom? A não ser que você consiga, com dados observacionais, você consiga desenvolver um desenho muito bem elaborado ali e fazer um desenho experimental. Por exemplo, experimento em survey, você vai ter um desenho ali que você consegue trabalhar muito bem essa relação causal. Agora, os observacionais, que é o foco do nosso trabalho hoje aqui nessa aula 2, a gente não consegue inferir causalidade. A gente consegue falar que a variação de uma variável está associada à variação de outra variável. Numa linguagem mais científica, a variação na variável independente x está associada com uma variação na variável dependente y. Para você está claro essa linguagem? O que é variável dependente e variável independente? Tá, Lorena, variável dependente é aquilo que eu quero explicar, tá bom? Ela depende de alguma coisa para ser compreendida. A variável independente é aquilo que eu estou utilizando para explicar aquela variável dependente. Por exemplo, se eu estiver querendo estudar o comportamento eleitoral dos brasileiros, qual que é a minha variável dependente? A minha variável dependente é o quê? Intenção de voto. A eleição que vai acontecer daqui a 2 semanas, em quem você pretende votar dessa lista aqui? Ela vai falar lá, Lula, Bolsonaro, Simone Tebet, Marina Silva, Ciro Gomes, etc. Tá? E aí você quer entender o que explica ela votar no Lula, ou votar no Bolsonaro, ou votar em qualquer outro candidato. Bom, a gente sabe que existe diferenças no padrão de voto entre homens e mulheres. Então, a variável independente, ou seja, aquilo que você está utilizando para explicar o voto, é o sexo. E aquilo que você está explicando é o voto. Então, o voto é a variável dependente e o sexo é a variável independente. Ou seja, são características das pessoas. Vocês concordam comigo? Quando eu estou fazendo um questionário lá e pergunto para a pessoa em quem que ela tem intenção de votar e qual que é o sexo dela, eu não estou colhendo informações sobre as pessoas. Então, quando a gente está construindo uma base de dados, a gente está trabalhando com observação sobre as pessoas. E que observações são essas? A gente chama de variáveis. Por que a gente chama de variáveis? Porque elas variam. Porque imagina se eu fizesse um survey, tá bom? Que eu quero estudar o comportamento eleitoral das pessoas, a intenção de voto. E aí eu vou aplicar um survey e só tem mulher que respondeu. Qual vai ser o poder explicativo da variável sexo sobre o voto? Nenhum, porque eu não tenho variação na variável independente. Então, variável, o próprio nome diz, ela tem que variar. Então, quando eu estou fazendo uma análise, e vocês vão aprender mais à frente com o Lucas, reforçar esse tipo de aprendizado,
a variação na variável independente está associada com a variação na variável dependente, y. Y é sempre a variável dependente, x é a variável independente. E que tipo de variação é essa? Por exemplo, se eu pegar duas variáveis, eu quero explicar o sucesso profissional das pessoas, ou melhor, eu quero explicar a renda das pessoas. O que está por trás? Por que fazem pessoas ganharem mais ou ganharem menos? Que variáveis vocês acham que é determinante para explicar o salário das pessoas? Vamos lá, me diz aí. E aí, pessoal? O que vocês acham que está por trás da renda das pessoas? Por que algumas pessoas ganham mais e outras pessoas ganham menos? Vamos lá, cientistas sociais, por favor. Agora que eu estou vendo o chat, gente, foi mal, tá? Raça, escolaridade, é isso? Isso, então vamos lá. Raça, escolaridade, perfeito. E às vezes raça e escolaridade ao mesmo tempo, interagindo ali, elas têm um efeito sobre a renda das pessoas. Então qual é a leitura que a gente tem que fazer? Que o aumento da escolaridade, ou seja, o que é o aumento da escolaridade? Não é a variação em x, variação positiva em x. O aumento da escolaridade está associado com o aumento do quê? Da renda. É isso que a gente tem que entender. Guardem esse tipo de informação. Isso vai ser crucial para vocês entenderem os modelos de análise lá na frente. Tá certo? Então, a gente vai trabalhar com modelos estatísticos. Eles são vários modelos estatísticos. E para que servem esses modelos estatísticos? Eles servem para modelar a incerteza. A gente nunca modela a certeza das coisas. A gente modela a incerteza, tá bom? Porque quando a gente vai fazer uma estimativa, a gente está pegando uma amostra e está projetando isso para a população. Então, a gente tem o quê? Tem um erro. Existe um erro ali também nessa estimativa. Então, a gente está o quê? A gente está trabalhando com a incerteza, a gente está modelando a incerteza. E para fazer esses modelos, é muito importante que a gente tenha uma compreensão muito aguçada das variáveis que a gente está utilizando. Tá bom? O tipo de dado vai ser o foco dessa aula. Então, estou falando para vocês, olha, lá na frente isso vai ser muito importante. Só que para chegar com conhecimento bacana lá na frente, a gente tem que consolidar um tipo de conhecimento mais básico, que é entender os tipos de variáveis. Bom? Por quê? Porque os tipos de variáveis, eles vão dizer quais modelos estatísticos vocês devem usar e quais vocês devem usar com mais cuidado ou quais vocês não devem usar, certo? Então, quando a gente vai trabalhar com dados, com base de dados, a gente trabalha com características principais que a gente tem interesse em estudar. Então, a gente tem dados que são da população e dados que são de uma amostra. Então, imagina que eu aplico um questionário para essa turma aqui. Então, quando eu aplico o questionário para a turma e todos respondem, eu tenho o quê? A população. Agora, se eu seleciono aleatoriamente uma parte dessa turma, eu não tenho mais a população, eu tenho uma amostra dessa turma. Entenderam? E aí, quando eu vou aplicar um questionário para vocês, por exemplo, eu tenho características que elas podem ser compreendidas como qualitativas ou quantitativas. Essas variáveis, a gente vai utilizar elas para descrever algumas características de vocês ou resumir algumas características de vocês. Isso é muito importante para a gente entender quais modelos estatísticos utilizar. Até aqui, tá tranquilo para vocês? Não é meu interesse aqui aprofundar nisso, é mais só para chamar a atenção e estabelecer pontos de conexão com o que vocês vão ver lá na frente, para já antecipar alguma coisa que vocês vão ter contato, tá certo? Tá tudo bem até aqui? Gente, como eu tô manuseando várias coisas aqui ao mesmo tempo, se alguém tiver algum comentário no chat e ver que eu não estou respondendo, pode interromper, tá? Abre o microfone, fala aí, Matheus, tem pergunta no chat ali, dá uma olhada. Peço essa ajuda de vocês hoje. Então vamos lá. Então o que é uma base de dados? Quando eu falo base de dados, vocês conseguem, aparece na cabeça de vocês alguma coisa muito consolidada, um conhecimento bem claro do que é uma base de dados? Quando eu falo base de dados, o que vem na cabeça de vocês? Vamos lá, pessoal, preciso saber de vocês aí. Não fiquem com vergonha, tá? Por favor, respondam. A gente vai trabalhando as coisas juntos. A gente não tem certeza, não tem resposta ruim. Toda resposta aqui é importante porque às vezes a pessoa
está com vergonha de responder, ela acha que aquilo, aí vem um colega, responde, não é a resposta mais adequada, então a gente ajuda a resolver um problema que é geral. Uma planilha do Excel. Tá, ó, uma resposta aqui já. Mais o que? Cara, o meu chat ele tá tão ruim que eu só consigo ver uma mensagem cada vez. Eu não entendo o que está acontecendo com ele. Tem uma mensagem de alerta aqui. Tá, então vamos pegar essa da planilha do Excel só para mostrar para vocês. Vocês estão vendo isso aqui, essa planilha do Excel? Todo mundo tá vendo? Tá conseguindo ler? Isso aqui é uma base de dados. O que uma base de dados contém? Ela contém características das pessoas. Dê exemplo para mim de uma característica das pessoas aqui. Vamos lá. Religião, exatamente, perfeito. Olha, teve um comentário aqui, uma base de dados é um conjunto de informações relacionadas a uma variável. Na verdade, não é uma variável, é um conjunto de informações. Esses conjuntos de informações estão armazenados no que a gente chama de variável, e o conjunto disso tudo é uma base de dados. É isso aqui, ó. Vamos lá. Imagina que eu esteja perguntando para vocês aqui: ah, fulano, a primeira pessoa que vai responder, qual é o teu sexo? Aí responde, feminino. Tua religião, evangélico. A cor, parda. Faixa de renda, aí você cria as categorias lá: baixa, média alta e por aí vai. O partido com que você se identifica, PT. O nível de polarização numa escala de 1 a 10, onde 1 é nada polarizado e 10 é muito polarizado. Estou criando aqui da cabeça, tá? Existem outras formas de mensurar polarização. Tem um trabalho do Pedro Henrique Marx, na UFMG, que lida especificamente com isso. Na literatura dos Estados Unidos também isso é muito rico. Eu só estou colocando um exemplo aqui. Então, nível de polarização que a pessoa está, 4, e em quem que ela pretende votar? No Lula. Então, o que eu tenho aqui? Essa linha aqui, isso aqui é uma linha, não é? O 2 ali não é uma linha? Isso aqui não é uma linha? A primeira linha significa o que, gente? O que a primeira linha significa? O que vocês estão vendo aqui na primeira linha? Olha. Isso, as variáveis, um conjunto de características dos indivíduos, dos respondentes. E a segunda linha, o que ela representa? O que a segunda linha representa? Não são as respostas de um primeiro respondente? Todo mundo concorda comigo? Um caso ou uma pessoa, perfeitamente, é isso. Então, olha, a primeira linha sempre vai ser associada no modelo que a gente vai estar trabalhando nessa aula com o quê? Com o nome da coluna. Então, o nome das variáveis. A linha 2, ela já vai trazer informações de um respondente sobre aquela característica que a gente vai utilizar. Então, quando vocês pensarem em base de dados, vocês vão pensar no R, o jeito que o R está construído para receber informação, esse é o jeito mais adequado, tá bom? Mas tudo vai depender do teu tipo de trabalho, da tua pesquisa e como você quer trabalhar com esses dados. Por exemplo, só ver aqui. Tá. Existe outra forma de você organizar os dados também, uma base de dados. Olha aqui. Expliquem para mim essa base de dados aqui. O que vocês estão vendo aqui agora? O que a primeira linha representa? Uma variável? Não, não representa uma variável mais. Olha só, lembra que a variável aqui quais eram as variáveis? Sexo, religião, cor, faixa de renda, partido, polarização e intenção de voto. Onde que está sexo, religião, cor, faixa de renda, partido, polarização e intenção de voto? Não está na coluna?
Então, nesse tipo de formato de base de dados, o nome das variáveis vai estar na coluna. Beleza? Eu vou mostrar para vocês lá, vocês vão ver. Quando eu jogar isso daqui lá no R, quando a gente importar essa base para o R, ela vai demorar 2 segundos, 1 segundo, na hora, vai ser importado. Por quê? Isso já está no formato que o R espera receber. Ou seja, no R, cada coluna representa o nome da variável e as informações sobre aquela variável. Tá certo? Aqui, o R, quando ele for ler isso daqui, o que ele vai entender? Lembra que o R entende que cada coluna, a primeira linha de cada coluna é o nome da variável? Lá a gente tinha 3.000 casos. Imagina o R lendo aqui, ele fala assim, nossa, tem 3.000 variáveis nessa base de dados aqui. Tá errado, a gente não tem 3.000 variáveis, a gente tem 3.000 casos, então a gente precisa dar um tratamento para transformar essa base de dados nessa daqui, ó. Então eu posso chamar essa base de dados aqui, talvez de semi-estruturada. Ela não está estruturada da forma como eu quero para trabalhar. E essa base de dados aqui, ela está estruturada, ela está pronta, tá certo? Então na nossa aula de hoje, a gente vai estar trabalhando com esse tipo de dado. Bom, a gente vai puxar essa base de dados aqui para analisar. É isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Antes da aula, vamos checar algumas informações aqui. Lembra que eu falei para vocês lá da constante? Vocês têm familiaridade com constante. Todo mundo aqui passou pelo ensino médio e fez aqueles exercícios de física. Um carro caminha em velocidade constante de 50 km por hora percorrendo 50 km. Significa o quê? Que do quilômetro 0 até o quilômetro 50 o carro está com 50 km por hora. Ou seja, se essa variável é constante, ela não vai servir para eu analisar nada. Por quê? Ela não está variando. Eu não posso falar, olha, o aumento da velocidade causou o aumento no gasto do combustível. A variável é constante. Imagina se a velocidade ela permanece constante e o combustível ele apresenta uma variação. Vocês conseguem fazer algum exercício lógico de falar, olha, é a velocidade que explica o gasto do combustível? Vocês concordam comigo? Vai colocando joinha aí, sei lá, dá algum sinal, fumaça. Thaís, por favor. Ah, beleza, tranquilo, tá ótimo. Assim, agora se você quiser fazer um exercício de física que é um pouco mais complexo, nem tão complexo assim, você vai fazer assim, olha, a cada 10 km, um carro aumenta em 10 km sua velocidade. Considere uma pista de 50 km. Quanto tempo o carro demora para atravessar a pista? Considere que ele dá a partida com 10 km. Aí você tem que fazer, a cada 10 km você tem que calcular o tempo ali e depois você soma esse tempo. Aqui você já tem uma variação na velocidade. Então aqui você já consegue fazer alguma análise onde a velocidade ela está respondendo por uma variação na variável dependente. Ok até aqui, pessoal? Se não, por favor, avisem. Então, variáveis. Vamos entrar para os tipos de variáveis agora. A gente tem duas grandes famílias de variáveis. As variáveis métricas e as não métricas. Aí é simples. As variáveis métricas, elas são quantitativas. As variáveis não métricas, elas são chamadas de qualitativas. Quando eu estou falando de variáveis qualitativas, eu estou me referindo ao quê? A categorias, nomes, qualidades. Vamos vir aqui, ó. Sexo é o quê? É métrica ou não métrica? Não métrica, perfeitamente. A resposta é não métrica. E se eu perguntar para vocês, polarização é métrica ou não métrica? Estou vendo métrica. Vamos lá. Essa é a grande questão. Por mais que a variável esteja escrita na sua versão de números, isso não significa que ela é uma variável métrica. Polarização 1 significa o quê? Não polarizado. 10 significa o quê? Totalmente polarizado. Olha aqui. Categorias, nomes e qualidades. Então, é uma variável qualitativa. Eu só estou utilizando números para representar a variação daquela informação. Entenderam isso?
Todo mundo ficou atento a essa pegadinha? Por que isso é muito importante? A gente tem que enfatizar isso. Quando vocês pegarem uma base de dados, deixa eu abrir aqui de novo. Nem sempre vocês vão ver isso aqui, ó, feminino, masculino. No lugar do feminino, às vezes, a pessoa vai colocar o quê? 2. E no masculino, o pessoal vai colocar 1. E eu pergunto para vocês, imagine que tá tudo 2 ou 1 aqui. Vocês falariam para mim, seguindo a lógica da polarização, que o quê? Sexo é uma variável métrica, não é? Essa não seria a resposta de vocês se vocês usassem a mesma lógica da polarização? Então é isso. Então tomem muito cuidado. Então quando vocês pegarem um banco de dados, geralmente vocês vão encontrar o quê? Número. Vocês não vão ver isso daqui não, tá? Essa base de dados bonitinha, tudo esclarecido para vocês. Vocês vão encontrar números. E aí o que vai acontecer? Vocês vão ter que abrir o questionário. Alguém que já abriu o questionário antes de uma base de dados? Alguém já teve acesso a um questionário? Como é que é feita a aplicação? Quais perguntas são feitas? Então, variáveis, gente, nada mais é do que perguntas que você faz. Você chega lá para a pessoa e pergunta, qual é o teu sexo? A pessoa te responde. Qual a tua religião? A pessoa vai lá e te responde. Então, variáveis são informações sobre pessoas que, no fundo, são perguntas que você faz para ela. Não é simples isso? Deixa eu voltar aqui, então. A mesma coisa aqui, ó. Se eu quiser chamar evangélicos de 1, católicos de 2, pentecostais de 3, eu posso. Entende? Tem muita gente que esquece que sexo é uma variável qualitativa, categórica, binária, no caso, e na hora que vai fazer um modelo, vai usar um modelo linear, às vezes, para mensurar, porque está em número, está errado. Ou polarização, você vai pegar a polarização, você quer explicar o que aumenta a polarização. Aí você cria um modelo que é um modelo que a gente chama de linear, para variáveis, geralmente, que são métricas, discretas ou numéricas. Numéricas não, discretas ou quantitativas. Então, Luciana, pode falar. Exato. Não, é isso mesmo. Eu acho que tem um grau assim, tem dois contextos que a gente pode pensar isso. Esse é o primeiro sobre a proteção dos dados, né? Principalmente com o LGPD, você tem informações sensíveis. Então você tem, por exemplo, tem vaga de emprego, gente, hoje no mercado, que pede que a pessoa seja especialista para lidar com dados sensíveis. Ou seja, com anonimato de informações. Então tem vaga que é especificamente para isso. Agora, uma outra forma de você armazenar uma base de dados para tornar ela o quê? Menos pesada, a gente, em vez de usar essas categorias aqui, os T's, a gente usa número também. Então, é mais para facilitar um pouco na programação, na linguagem de programação também. Então, existem várias finalidades de por que a gente faz isso. Essa questão da segurança dos dados ali, de você criar algumas máscaras, principalmente para vocês construírem um anonimato ali e preservar as informações das pessoas, ela é muito importante. Se vocês pegarem um livro que eu recomendei para vocês, o Bit by Bit, do Matthew Salganik, eu lembrei o nome do outro autor que é parceiro dele, que desenvolveu esse curso, o Six, que eu falei, é o Chris Bale. Ele tem um livro sobre polarização, ele estuda polarização em mídia, é bem interessante. Mas nesse livro do Chris Bale, tem algumas partes do livro onde ele está preocupado em explorar essa questão da qualidade dos dados, do anonimato dos dados, da segurança dos dados. Então isso é muito importante. Quando eu participei do Six, a gente trabalhava com uma base de dados que era um dado em série temporal, era um painel, chamava Fragile Families, onde a gente trabalhava com informações de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então tem muita informação sensível ali. Então a gente todo o cuidado possível para desconstruir essa base de dados. E depois a gente tinha que apagar essa base de dados, não podia ter nenhum registro disso com a gente. Então é muito interessante vocês explorarem essa área, é uma área muito promissora e cada vez mais, tanto no mercado quanto na academia. Tá? Quando eu faço a distinção mercado e academia, eu estou falando que academia não é mercado não, tá? Mas porque existe essa distinção aí. Então eu uso essas nomenclaturas aí só para deixar demarcada essa diferença. Todo mundo entendeu esse ponto aqui então? O que é uma variável qualitativa e o que é uma variável quantitativa
e alguns problemas de compreensão que a gente pode ter quando a gente olha essa variável, que ela acha que por estar em número a gente vai chamar ela de variável métrica ou quantitativa, e nem sempre é. Eu vou mostrar um caso para vocês que aconteceu hoje, tá bom? Eu estava no Twitter aqui antes da aula e surgiu esse furo ali do Datafolha, eu vou mostrar para vocês já já o que aconteceu. E é um caso típico de problema. Então lá, quando você tem uma variável qualitativa, você tem o quê? Categorias, você tem nomes, você tem qualidades. Então, quando você tem as variáveis qualitativas, você tem duas divisões, as nominais e as ordinais. Quando a gente tem variáveis nominais, a gente não pode o quê? Ordenar quantitativamente, não, é qualitativamente, tá? Não pode ter uma ordenação, não, tá quantitativa, tá certo. Como é que a gente não pode ordenar? O nome, por exemplo, se eu pegar o nome de vocês, não existe um ordenamento do nome de vocês. Ah, por que o Matheus tem que vir antes da Júlia, ou do Lucas, ou da Nathalie, ou da Pietra? Não tem uma hierarquia intrínseca àquela informação. Sexo também não tem isso. Religião não tem essa hierarquia. Então é uma variável que não tem essa hierarquia intrínseca à própria constituição dela. Agora, quando eu estou falando de ordinais, o próprio nome já fala, existe uma ordem intrínseca ali. Ou seja, elas podem ser ordenadas segundo algum critério quantitativo. Ou seja, a polarização ela não varia de 1 a 10, onde 1 é nada polarizado e 10 é totalmente polarizado, ou seja, existe essa hierarquia. Faixa de renda não tem uma hierarquia? A pessoa que tem um salário mínimo não recebe menos com quem recebe 10 salários mínimos? Existe o quê? Um ordenamento segundo um critério quantitativo, que está inerente a essa própria variável. Lá. Escolaridade, faixa de renda, a classe da pessoa. Então, classe da pessoa aqui tem que tomar cuidado, tá? Porque depende de qual abordagem sociológica a gente vai estar utilizando. Existe um debate por trás disso, o professor Zé Alcides Figueiredo Santos é um nome de referência, um dos nomes de referência para isso. Então, você pode criar, pode ser a classe social, ela pode estar como nominal quanto ordinal. Depende de como você vai estar, qual teoria está por trás ali da tua medida. Isso é muito importante, viu, gente? Antes de você ir para campo coletar dado, você tem que ter teoria por trás, porque é a teoria que vai dizer para você a melhor forma de você coletar aquela informação. Porque é ela que vai te apontar como que aquele fenômeno se materializa na realidade. Você tem que captar aquele fenômeno. Então a teoria que é o guia de tudo aqui. Sem teoria, a gente pode gastar uma dinheirada gigantesca e no final fala assim, poxa, essa não foi a melhor forma. Na verdade, essa é a pior forma de você coletar dados, porque não tem nenhum respaldo na literatura. Isso não é a melhor forma, não é a forma mais adequada de você coletar as informações. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Vamos lá, então. Vamos para a quantitativa. A gente tem a variável, que são quantidades numéricas, tá bom? Estou aqui, ó. São quantidades numéricas com as quais podem ser feitas operações aritméticas. Eu posso somar, diminuir, multiplicar e dividir. Ah, Matheus, mas se você chegou lá na polarização, você não tem como fazer uma operação aritmética também? Vocês concordam comigo que eu não consigo fazer uma polarização aritmética? Eu não posso pegar aqui o primeiro caso e ver que ele está 2 pontos menos polarizado do que o terceiro caso? Eu não posso dizer isso? Eu não fiz uma operação aritmética para isso? 6 menos 4, 2. Eu fiz, mas o que significa essa operação aritmética? Ela tem algum sentido? O que significa 2 pontos de polarização a menos? Entende a questão? Então, quando a gente está falando de uma variável qualitativa, por mais que ela esteja aqui no banco, na base de dados, salva num formato numérico, não significa que uma operação aritmética faça sentido para essa variável. Tome muito cuidado com isso. Todo mundo pegou esse ponto aí? Tá certo. Então, na variável quantitativa, a gente tem dois tipos, as discretas e as contínuas. Eu tinha dito numérica, quantitativa, lá é contínua que eu queria, tá? Então, quantitativa a gente tem as discretas e as contínuas. Então, as discretas, elas descrevem uma quantidade contável e esses valores potenciais podem ser enumerados. Por exemplo, população, número de votos. Quer ver? Vamos fazer um experimento comigo aqui. Eu quero que vocês abram o microfone e falem, tá? Vou contar aqui a quantidade de votos na urna, tá? Ó, 1 voto, 2 votos, 3 votos, 4 votos. Qual é o próximo? E aí, gente?
estou contando aqui os votos na urna. 5, obrigado. Nossa, fiquei assustado por um momento, hein? Vamos lá. Então, ó, tem 1 voto, 2 votos, 3 votos, 4 votos. Vocês sabem que o resultado potencial depois é o quê? É o quinto. É o quinto voto. Então, se você consegue falar qual é o resultado potencial, é uma variável discreta. Quantitativa discreta. Quantidade de votos é uma variável quantitativa discreta. Agora, quando eu não consigo falar qual é o resultado potencial, ela é uma variável contínua. Tá bom? Vamos lá. Uma pessoa, vamos falar assim, uma pessoa ganha, eu comecei ganhando R$10, meu salário depois passou para 11, depois passou para 12, depois passou para 13. Qual é o meu próximo salário? 13, 14? Por que não pode ser 12,50? Você usou o passado para estimar o futuro, beleza? É ok esse raciocínio. Só que a gente não está falando que é 100% assim o movimento do salário, vocês concordam? O próximo valor depois de 13 não necessariamente é o 14. Olha aqui, olha esse exemplo que eu peguei aqui para vocês. Tá lá aquelas videoaula lá do estatística que eu passei para vocês do Alexandre, lá no início. É um exemplo que ele dá. Considere a área do Acre, 164.123 km². Qual seria o próximo valor potencial? E aí, qual seria o próximo valor potencial? Tem um próximo valor potencial? Ou é infinito? E aí, gente? Tem um próximo valor potencial? Ou não? Sim ou não? Vou começar a usar o Mentimeter em sala. Aí eu vou apertar vocês. Não tem um resultado potencial. Logo, é uma variável quantitativa contínua. Todo mundo entendeu essa diferença entre discreta e contínua? Todo mundo mesmo entendeu, gente? Então tá. Pronto, eu falei que eu usar o Mentimeter, não falei? Eu não menti. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Já está até aberto? Já estava até aberto aqui. Eu vou passar esse link para vocês e vocês vão ter que interagir comigo, tá, gente? Vocês vão ter que responder aí, ó. Faixa de renda. Vocês podem escolher mais de uma opção, tá? Vamos lá, vou dar um minutinho para vocês responderem aí. Vocês podem escolher mais de uma opção. Só uma pessoa respondeu até agora, hein? Falei com vocês que ia usar. No slide anterior? Deixa eu ver onde está meu slide, pera aí. Tem que sair daqui primeiro. Tá aqui, não. Tá aqui, ó. Aqui? E aí, posso avançar aqui para mostrar o resultado para vocês? Vamos lá? Deixa eu mostrar o resultado para vocês então. Estou vendo vocês aqui agora. Tá, perfeito.
E aí, gente, faixa de renda. Se vocês chegarem lá na tua base de dados, olha só o que eu mostrei para vocês, hein? Faixa de renda. É o seguinte aqui. E aí, faixa de renda é o que, pessoal? É uma variável métrica ou não métrica? Quem vai me responder? Aí tá chegando alguém aqui agora. E aí? Faixa de renda. Vejam aí a resposta de não métrica, então qualitativa. Eu poderia ter colocado 1, 2, 3, 4, 5. Não poderia? Não tem um ordenamento entre elas ali? O 1 não é menor que o 2, que é menor que o 3, que é menor que o 4, que é menor que o 5. E o número só está representando o quê? A faixa que ela está. Ou seja, a pessoa recebe até um salário mínimo, a pessoa recebe até 2 salários mínimos, recebe até 3 salários mínimos. Isso é qualitativo ou é quantitativo? Isso é qualitativo. Você pode trabalhar com ela lá em algum modelo usando números, você pode fazer operações aritméticas com ela, mas a natureza dela é uma variável qualitativa. Ela tem uma ordem, uma variável qualitativa ordinal. E olha que interessante o padrão de resposta de vocês. Muitas pessoas colocaram métrica quantitativa. Ok, faz sentido isso, colocar as duas juntas. Não métrica e qualitativa, tá certinho. Contínua e discreta, aí vai dividir. Quem falou que é quantitativa tem que escolher entre contínua e discreta. Não pode colocar ordinal nem nominal. Entenderam a lógica das coisas, como é que vai funcionar da resposta? Todo mundo entendeu isso daqui, gente? Eu preciso ter o feedback de vocês aqui para eu continuar. Senão a gente tem que reforçar esse aprendizado. Todo mundo pegou? Matheus, colocar só métrica ou só quantitativo. Não é que tá errado, não. Assim, eu só pedi assim, mais para treinar vocês mesmo, de vocês terem familiaridade com, com esses tipos de nomezinho ali, de nomenclatura. Então, lembra aqui no slide, olha. Aqui eu não falei que as variáveis métricas elas são quantitativas e as não métricas qualitativas? Então, se você falou que é uma qualitativa e tem a opção não métrica lá, você clica, ela é não métrica, ela é qualitativa. Nada te impede de escolher uma só, tá? Não tem problema não. Mas é só para mostrar para vocês que existem famílias ali de informações. É isso. Essa foi a intenção desse exercício. Tudo bem? Respondido? Foi o João que perguntou? Foi, né? João, tranquilo? Perfeito. Vamos lá então. Posso avançar, pessoal? Aqui também foi tranquilo. O Mentimeter. Agora aí, olha só. Isso aqui tá genial, cara. Ai, ai. Peguei lá no Twitter, tá? No perfil do Rafael Nishimura. Rafael Nishimura é um estatístico, ele é brasileiro, ele é estatístico na Universidade de Michigan. Recomendo quem tem Twitter seguir ele é muito bom ali, ele é referência, é sensacional. Então vamos lá. E ele sempre dá posições, ele esclarecimentos sobre qualidade survey, por aí vai. Olha só como é que eles fizeram. Considerando uma escala de 1 a 5, onde 1 é bolsonarista e 5 é petista, em qual número você se encaixa? Vamos lá, quem se arrisca a dizer o problema dessa construção aqui? Lembra que a variável de 1 a 5 ela tem uma ordem, né? Ela tem que ter uma hierarquia ali, não tem? Lembra que eu apresentei para vocês? A variável ordinal não tem que ter uma hierarquia? Tem ou não tem, gente? Isso, Rafa. Beleza. Tem que ter uma hierarquia. Existe uma hierarquia aqui entre petista e bolsonarista? Algumas pessoas podem ter, mas a fim de estudos não, tá certo? Eu só estou coletando informações aqui que, na verdade, eu deveria fazer uma variável que não é ordinal, uma variável que nominal, tá bom? Eu colocaria assim,
numa escala de 1 a 5, pô, não faria isso. Ao meu ver, parece errado colocar números que possam remeter àquelas escala de satisfação. Qual a escala de satisfação? Do questionário que eu rodei para vocês, é isso? Mas aí não tem uma hierarquia de negativo a positivo? Ela não está variando de negativo a positivo? Existe uma hierarquia ali. Ali não tem problema usar. Aqui, como não existe uma hierarquia, não tem uma ordem entre elas, aí aqui já fica mais complicado usar. Então, nesse tipo de pergunta, você não coloca o número. Você tem que colocar o quê? Muito bolsonarista, bolsonarista, pouco bolsonarista, nenhuma das opções. Você tem que ir colocando nome, você não pode colocar número nessa questão. Então esse é um problema. Porque imagina assim, a pessoa vai e responde o 3. O que seria o 3? Seria isso aqui, ó. A opção 3, sem nenhuma referência, o que você pensa? A pessoa é meio petista, meio bolsonarista? Seria isso? Seria isso. Na minha cabeça é isso daí. Entendeu? Então eu não consigo ver. Então, olha lá, exato, né? Então você tem que repensar. Então, muito cuidado com o que vocês estão coletando de informação. A forma como vocês coletam a informação, ela tem que estar amparada por um conjunto de regras, de teoria, de desenvolvimento científico por trás. Por isso que a gente sempre preserva um momento da aula para reforçar esse aprendizado mais teórico, mais abstrato. É para isso, para vocês não fazerem isso daqui. Eu posso ensinar programação para vocês lá, vocês serem craques de programação, mas vocês não fazem nada com sentido. Entendeu? Então é isso. Aí aqui é um detalhe bem tranquilo, porque aí é uma questão na prática. Na prática a gente não tem variável contínua, tudo é discreto, porque tudo vai ter um limite imposto pela computação. Ou seja, o número de bytes, de bits que você vai utilizar ali vai restringir o valor que você vai conseguir processar. Então sempre vai ter um ponto final. Então sempre vai ter o quê? Um resultado potencial esperado. Isso aqui é só um adendo, tá? É uma coisa de nerd aí para vocês ficarem sabendo. Uma informação não vai ser muito relevante para o curso, não, tá certo? Mas é bom vocês terem isso em mente. Que na teoria é uma coisa, mas quando chega na prática, as coisas mudam um pouco. Então é isso. Então, esses valores são trucados. E aí que eu coloquei para vocês para a gente finalizar essa primeira parte. Então, cada tipo de variável, se ela é métrica, não métrica, se ela é discreta, se ela é contínua, se ela é ordinal, se ela é nominal, isso tudo importa para quando a gente chegar lá na parte do Lucas, a gente vai saber, olha, essa minha variável dependente aqui é nominal. Eu vou ter que usar um modelo de regressão multinomial. Eu não posso usar um modelo de regressão que? GLM. Eu não posso usar um modelo de regressão LM. Ah, minha variável ela não é numérica. Minha variável não é uma variável métrica. Eu não posso usar, então, uma correlação de Pearson. Eu tenho que usar um outro tipo de correlação. Entenderam a importância de saber que tipo de variável a gente está lidando para saber a análise que a gente vai fazer? E não só isso, o tipo de variável que a gente está lidando, a gente vai escolher também a melhor visualização de dados. Se eu estou trabalhando com uma variável que é quantidade de votos que as urnas no Brasil tiveram, eu não vou usar gráfico de barras. Tá maluco? Imagina a quantidade de barra que vai acontecer ali. Eu tenho que usar no mínimo ali um gráfico de dispersão. A gente vai ver isso depois do curso. Agora, se eu estou querendo analisar ali, por exemplo, a distribuição de sexo na amostra, aí eu vou fazer o quê? Um gráfico de barras, um gráfico de coluna, um gráfico de pizza. É isso. Agora, se eu estiver trabalhando com a renda das pessoas, a renda, quando eu falo renda, estou falando o dinheiro que elas recebem no mês. Não é faixa de renda, é a renda. Eu posso trabalhar com gráfico de barras? Não recomendo, porque vai ter muita variação de renda. Se tem muita variação de renda, vai ter muita categoriazinha que você vai ter que ter barra para ela. Você pode trabalhar com o quê? Pode ser um gráfico de dispersão, você vai ter que ter duas variáveis ali no caso, né? Eixo X e eixo Y. Um gráfico de caixa, um gráfico box plot, por exemplo. É um gráfico ótimo para você ver a distribuição da renda naquela amostra. Então é isso. Então, a lição de hoje. Pense muito bem sobre o tipo de variável antes de fazer qualquer coisa. Tá certo? E aí a nossa aula de hoje, na prática, agora nesse segundo momento, eu vou dar 5 minutinhos de intervalo, tá certo? Beber uma água, ir ao banheiro. A gente vai para programação. É isso. Beleza, pessoal? Aqui já é aula 3. Então, vou deixar aqui, vou marcar 5 minutinhos aqui, ó. São que horas agora? São 5 e 7. Então, 5 e 12 a gente volta. Pode ser? Eu vou pausar a gravação aqui e a gente retorna.
Se alguém tiver alguma dúvida, vou tirar agora também. Bom, gravando, voltando a essa segunda parte da aula. Eu mandei para vocês um link para vocês baixarem com a pasta Curso R ou não? Mandei? Ah, vocês baixaram? Perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pasta e vou começar a trabalhar nela, tá certo? Então, vamos lá. Olha, eu vou começar no R aqui. Na verdade, tem que vir aqui, para ser mais justo com vocês. A minha vai estar um pouco diferente da de vocês, porque eu tenho mais arquivos porque eu estou dando a aula, tá, gente? Já tem alguma coisa adiantada. Mas é importante que vocês tenham o quê? Vocês têm isso daqui, ó. Curso R e dados. Como é que tá o de vocês aí? Se puderem abrir o microfone para me explicar como é que tá o de vocês aí. Vou começar a chamar as pessoas. Isso. Eu compartilhei, eu mandei o link e ela tá no drive lá do curso. Tá, se quiser eu posso compartilhar aqui agora. Deixa eu pegar isso de uma vez. Mais fácil, né? Deixa eu só um minutinho, gente, então. Drive. Ó, curso R. Tá, pronto. Cadê vocês aqui? Foi aí? Tá, então tá. Isso. Beleza, vocês vão abrir o quê? Vocês vão abrir o projeto. Lembra da última aula? Vocês vão abrir esse curso RR Project. Todo mundo abriu aí? Deixa eu fazer. Eu vou fazer igual. Deixa eu organizar para ficar igual de vocês aqui, para não ter confusão. Deixa eu fechar essas coisas aqui, tá bom? Isso aqui eu vou limpar. O que vocês vão fazer? Vocês vêm aqui, ó, dá 2 cliques no projeto. Todo mundo tá vendo? Ele vai abrir o R pra gente aqui agora. No tempo dele, viu? Tem dia que vai abrir lento, vai abrir rápido, é uma novela. Abriu assim o de vocês? Sem nada? Ótimo. O que a gente vai fazer? Vai criar o quê, ó? Deixa eu dar o zoom, né? Vocês vão vir aqui em cima, ó, nesse maisinho aqui, tá vendo? Vai criar um R-Script, ou, para quem está no Windows, Ctrl-Shift-N, para quem está no Mac, eu acho que é Command-Shift-N, imagino que seja isso. Vai abrir isso daqui, não vai? Todo mundo chegou aqui? Ótimo. Eu vou só fazer uma coisa aqui. Ignore isso aqui que eu estou fazendo, tá? Não precisa fazer isso não. Alguém levantou a mão aí? Pode falar. Levantaram a mão ou só deram um joinha? Gente, qualquer barulho que vocês fizerem mesmo, chega na gravação. Eu tô gravando. Vocês querem aparecer na minha gravação? Vamos lá, pessoal. Todo mundo tá aqui comigo? Cadê vocês? Todo mundo tá aqui? Bom, vamos lá então. Primeira coisa que a gente vai fazer,
Aqui embaixo está limpo, não está? Aqui embaixo não está limpo de vocês? Beleza. Por precaução, gente, o que eu gosto de fazer? Eu vou remover qualquer coisa. Eu sei que não tem nada, mas eu sempre começo um código limpando um ambiente. E eu vou mostrar para vocês já porque a gente vai fazer isso. Lembra como é que é para limpar o ambiente? Como é que era? Imagina que tem o A lá que a gente fez na última aula. Não apareceu um A3 aqui? Como é que eu faço para limpar esse A3 aqui? Quem lembra? Qual é a função que a gente usa? Gente, uma coisa que é muito interessante, o R ele é muito verbal. Então, assim, se eu quero remover, qual função vocês acham que a gente vai usar? Remove. O remove ele tem uma abreviação que é o RM. RM o quê? 3 ou A? O que a gente vai usar aqui? A gente vai colocar 3 ou vai colocar o A? Isso, o A. Apagou lá embaixo, não foi? Agora deixa eu só fazer uma coisa para vocês aqui, para vocês verem o que eu faço na verdade. Imagina que tem 2 objetos salvos, eu quero apagar os 2. Imagina que tem centenas de objetos salvos lá embaixo. Eu vou fazer a mesma função, ó, RM, não vou? O que eu faço? Gente, vocês não precisam entender 100% esse código. Quando eu comecei, eu simplesmente sabia que eu tinha que fazer isso antes de começar tudo. Eu vou mandar ele apagar uma lista de coisas. Então, quando eu faço rm list igual a ls, eu estou falando com R o seguinte: apague tudo que está no ambiente. É isso. Então, eu sempre começo o meu código fazendo isso, ó, apagando tudo do meu ambiente. Todo mundo entendeu? Todo mundo está aqui? Todo mundo acompanhou? RM é remover a lista de objetos que estavam salvos lá embaixo. Podemos avançar então? Então tá certo. Olha só como é que o R funciona. O R funciona, ele tem um conjunto de funções que são nativas dele. Ele tem um conjunto de funções que é nativa. O que é um conjunto de funções que são nativas? Que eu não preciso fazer muita coisa, já está salvo aqui. A própria função RM é remover. Só que existem algumas funções que elas não são nativas do R. Eu tenho que recorrer aos pacotes. Eu tenho que instalar pacotes. Bom, se eu quero instalar pacotes, o que vem na cabeça de vocês? Qual é o verbo instalar ali? Eu vou colocar o que? Install.packages. Olha lá, já até salvou aqui, ó. Já está até aberto, olha. Todo mundo fez isso? Install.packages? Então vamos lá. Para eu puxar uma base de dados, o que é base de dados? Vocês lembram? Para eu pegar essa base de dados aqui e já jogar ela para dentro do R, eu tenho que ativar alguns pacotes. Que pacotes são esses? Eu vou usar com vocês o pacote here. O here, ele é um pacote que vai estabelecer o caminho pelo qual o R vai percorrer para encontrar aquela base. Dou Ctrl Enter. Eu já tenho instalado, então eu vou clicar em não aqui, vou cancelar. No caso de vocês, vocês não vão ter instalado, então deixa correr. Vamos lá. Aí abre o microfone para dialogando comigo para eu saber como é que está aí. Já terminaram, então? O segundo pacote vai ser o que, ó? Vou fazer a mesma coisa, install.packages, e vou usar o pacote Rio. O pacote Rio é onde a gente vai trabalhar com a função de importar a base de dados. Então eu vou fazer o quê? Lá Ctrl Enter. Eu já tenho, vou cancelar. Aí é contigo aí, com vocês. Foi? Beleza. Agora tem um outro pacote que a gente vai fazer, que é o que? Install.packages Tidyverse. O que é o Tidyverse? Tidyverse é um ambiente onde tem vários pacotes dentro dele e esses vários pacotes têm o que? Tem funções. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó.
O Tidyverse. O Tidyverse é o pessoal do R mesmo, do POSIT, que desenvolveu. Olha aqui. O Tidyverse tem todos esses pacotes dentro dele. Então, quando eu faço install packages Tidyverse, eu já vou estar ali puxando esses pacotes também. Ok? Todo mundo fez aí? Todo mundo tá aí? Tranquilo? Isso. Isso mesmo. Ele vai demorar um pouquinho mais. Vocês entenderam a lógica do R até aqui agora? Você tem funções que são Oi? Aqui do lado tá aparecendo o resultado, não tá? Ó, nesse console aqui, ou aqui embaixo. Ah, você estava na aula passada? A gente fez todo aquele arranjo do R, lembra que a gente colocou aqui para baixo para cá? Então é para rodar aqui do lado, olha. Você vai dar o comando aqui e aqui vai aparecer o que está acontecendo. Todo mundo está acontecendo isso? Quando eu dou Ctrl Enter aqui, começa a rodar um monte de coisa aqui, não é? É, tem que dar o Ctrl Enter. Ou então vocês podem fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, de forma mais manual? E clique em Run aqui em cima. Eu acho mais devagar, eu prefiro no Ctrl Enter. Todo mundo pode prosseguir para o último pacote? Install Packages. Eu vou fazer agora o Janitor. O Janitor é para manipulação de base, tá bom? Ele serve para a gente visualizar algumas informações, fazer algumas alterações na base. Então, Ctrl Enter. Foi também? Só que se vocês fizerem só isso daqui e começarem a executar as coisas, não vai dar certo. Por quê? Vocês têm o pacote instalado, mas vocês não ativaram o pacote. Para ativar o pacote, como é que eu faço? Eu tenho que ir lá na biblioteca. Qual que é o nome da biblioteca? Library. E fazer o quê? Here. Todo mundo fez isso aí? Todo mundo tá aí, tranquilo? Seguindo? Entre aspas, tá, pessoal? Se você colocar sem aspas também, alguns vão funcionar. Tidyverse, por exemplo, ali. Todo mundo chegou nesse ponto? Nesse mesmo ponto? Agora, olha só quantas linhas de código, Matheus, esses conflitos que o Tidyverse gera interferem. Não interfere em nada, tá? Isso aqui são alertas que ele está mandando, não interfere. O que ele está falando aqui, olha só. Lembra que eu falei? Isso aqui eu vou mostrar para vocês já já. Tá vendo esse dplyr filter? Tá vendo isso daqui, pessoal? Tá vendo esse stats filter? Todo mundo tá vendo isso aqui? O que significa isso? O R está avisando para vocês que o pacote dplyr que está dentro do ambiente Tidyverse, ele tem uma função filter. A mesma função com o mesmo nome também está presente dentro do pacote stats. Ou seja, quando eu for usar a função filter, eu tenho que deixar claro para o R de qual pacote eu estou utilizando. Porque as funções podem ter desempenhos diferentes, elas podem levar a resultados diferentes. Todo mundo entendeu isso? Então, por exemplo, olha só, se eu quiser, vou pegar uma função filter aqui, ó. Vou escrever. Olha o que aparece aqui. Filter dplyr, filter base. Tá vendo isso daqui? Então, quando eu começar a escrever filter, eu quero usar do dplyr, que é do Tidyverse, eu clico aqui.
Uma outra forma de fazer isso é o que vocês viram ali, ó. Deployar filter. Pronto, resolvido o problema. Todo mundo pegou isso aqui? Esse deployar é um pacote dentro do universo Tidyverse. Se você não quiser chamar o Tidyverse inteiro, você pode fazer só isso aqui, ó. Install package deployar. Beleza? Eu coloco o Tidyverse porque já vem tudo logo. Agora eu vou mostrar um atalho para vocês que eu uso. Eu não faço isso daqui, mas eu tenho que mostrar isso para vocês, porque se vocês estiverem trabalhando em colaboração com outra pessoa, vocês podem pegar um código assim e falar, não entendi isso não. Mas olha só isso aqui que interessante. Eu vou fazer um install package aqui, ó. Pacman. Faça um install package Pacman aí. E dê um Ctrl Enter. Como é que tá aí? Só um minuto, pessoal, tem um bichão latindo aqui. E aí, pessoal, chegaram aqui? Instalou tudo certinho? Vamos ver se funcionou. Olha, o que eu vou fazer? Eu vou falar qual é o pacote que eu estou querendo usar. Pacman. 2 pontos, 2 pontos. Quando eu faço isso, o que o R me mostra? Todas as funções que estão dentro do pacote Pacman. Isso aqui são funções, tá? O pacote está ali, isso aqui são funções do pacote. O que eu vou fazer aqui? P, underline, load. Fiz isso, não fiz? Olha isso aqui agora, ó. Here, Rio, Tidyverse, Janitor. Essas duas linhas de código aqui substituem isso tudo aqui. Eu mostrei para vocês a forma mais tradicional e um pacote, o Pacman, que substitui as duas tarefas. Ao mesmo tempo que ele instala, ele já ativa a biblioteca. Entenderam esse ponto? Eu uso isso daqui, ó. Primeira coisa que eu faço. Quando você instalou o pacote pela primeira vez, aí vocês fecharam R e abriram R amanhã, você não precisa instalar mais. O que você faz? Você comenta esse código aqui. Como é que é comentar o código? Você desativa ele de ser rodado. Coloca o quê? Uma hashtag, o jogo da velha antes do código. Todo mundo conseguiu? Entenderam isso daqui? Agora, isso. Agora aqui, ó, vamos lá. Você pode colocar hashtag em todas elas. Você pode fazer isso aqui, ó. Hashtag manualmente em cada uma delas. Ah, não gosto de fazer isso. Aqui é a lógica do preguiçoso. O preguiçoso trabalha de forma muito mais otimizada, tá bom? Se você fizer isso aqui, ó, Ctrl Alt e descendo a setinha, olha só que interessante que o R faz. Aí você vem aqui, ó, comentou tudo. Para você sair disso, você aperta ESC. Quer que repete ou vocês pegaram? Cliquei aqui na frente da linha que eu quero comentar, apertei Ctrl Alt e fui descendo. Aí eu faço o quê? Escrevo hashtag normalmente. Todo mundo fez isso? Beleza. Agora a forma que eu gosto mais. Por quê? Porque essa linha aqui não tem por que ela estar comentada, né? Eu vou selecionar tudo. Ele comenta até essa linha também, no caso. Vamos lá. Vou selecionar tudo e vou usar o atalho Ctrl Shift C. Ou seja, menos botões que a gente utilizou. Ok? Todo mundo junto? Então, olha só. Isso aqui a gente mantém, a gente sempre roda isso daqui antes de tudo. Tá bem? Para limpar, para a gente saber que a gente não está subscrevendo nada. E eu vou mostrar para vocês a importância disso daqui, já já. E a gente vai usar agora esses pacotes aqui. Vamos lá então, pessoal? Primeira coisa, para eu trazer uma base de dados aqui para dentro, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de falar qual é o path. O que é o path? Caminho. Então eu vou criar um objeto chamado path.
e vou atribuir para ele algum valor, alguma coisa. Então, olha, o objeto que eu estou criando, ele tem o nome de path. Path aqui, se eu fizer Ctrl Enter aqui, ó, não existe nada, tá? Se eu fizer isso daqui, ó, não tem nada, vai dar erro, porque eu não atribuí nada a ele. Então, aqui você clica aqui, dá ESC, ele interrompe. O que eu quero fazer aqui? Eu quero usar agora o pacote que me mostra o caminho de onde que vai levar a base de dados. O que eu vou usar? Ó, here, o pacote here, eu vou usar a função here. Entenderam isso daqui? Primeiro, here é o pacote e tem uma função com o mesmo nome, que é here. Ok? Aqui? Todo mundo chegou aqui junto? Beleza. E aí agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui na minha pasta e saber onde estão os dados. Os dados não estão nessa pasta aqui, dados. Aula 2. E eu quero usar essa base aqui, ó, o DF. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no R, olha. Vocês lembram a lógica do projeto? Vocês lembram a lógica de criar o projeto? Por que a gente cria o projeto? O projeto ele já não cria um caminho dentro da pasta? Lembra? Ó, esse aqui é o caminho de partida que a gente está usando. Então o R já entende que esse é o nosso ambiente de trabalho. Estamos na pasta lá do curso R. O que eu tenho que informar para ele? Olha, dentro da pasta curso R tem uma pasta chamada dados e outra subpasta chamada aula 2. Então esse é o caminho. Eu estou falando para o R, olha, estabeleça esse caminho, estabelecendo aqui, ó, dados aula 2. Ou seja, o path ele vai estar levando a gente para dentro da pasta aula 2. Dentro da pasta aula 2, eu quero buscar qual artigo? Qual base de dados? Não é a DF? E o formato dela não é XLSX? Então eu faço aqui, ó, primeiro eu estabeleço o caminho e depois eu coloco o nome da base de dados. Dou Ctrl Enter. Olha o que apareceu aqui embaixo, o path. O path está aqui, ó, meu Drive 2024, pós-doc UFSC, curso R, dados, aula 2, DFXLSX. Se eu vier aqui, clicar aqui, ó, meu Drive 2024, pós-doc UFSC, curso R, dados, aula 2 e o nome da base. Se eu clicar aqui, mostrar mais, propriedades, olha aqui o caminho. Só a barra que está ao contrário. Viram? Todo mundo entendeu isso daqui? O que eu disse para o R? Olha, estabeleça um caminho, eu vou chamar esse caminho de path, que me leva a essa subpasta e direcione essa base de dados. Tranquilo isso para vocês? A função here, quem não entendeu a função here, here é o quê? Aqui, não é? Eu estou falando para o R, olha, estabeleça aqui como referência. Então, ó, here, here. Eu vou vir aqui em cima, ó, e vou apertar F1. Aqui você consegue ler o código, ó. Ou então você faz isso daqui, ó. Interrogação. Ele vai... Interrogação é sempre um comando que a gente usa para tirar dúvidas sobre o pacote e a função. No caso aqui eu estou pedindo a função here do pacote here. Eu estou falando com R. R, crie uma ponte até aquela subpasta, até aquele documento que está na subpasta tal. É isso. É isso que eu pedi. É isso que a função here do pacote here serve para a gente aqui. Todo mundo entendeu isso? Aham. Aqui, você pode fazer aqui, ó, import dataset. Aí, ó, from Excel, aí, browse. Por que eu não faço isso? Por que eu não recomendo vocês fazerem isso?
porque isso aqui não fica salvo enquanto comando. Ou seja, você não sabe, se você passar seu código para outra pessoa, a pessoa não sabe onde vai estar a base e de onde você puxou a base. Por isso que a informação tem que estar aqui descrita, entendeu? É por isso que a gente usa isso. Essa função dá certo se você tem um projeto definido. Dá certo de qualquer forma, com projeto ou sem projeto. O que o projeto definido faz? O projeto definido, ele encurta essa primeira parte aqui. Porque o projeto definido, olha, ele já tem isso daqui já salvo. Já está na memória dele. Entenderam? Aí eu só preciso acrescentar o quê? Poucas informações depois. Tranquilo? Espera aí que deu ruim aqui. Vocês estão me vendo? Estão escutando? Tá, porque eu desliguei sem querer a segunda tela aqui. Deixa eu só voltar com ela. Tá voltando. Só um minutinho, pessoal. Desculpa aí. Eu dei um tapa aqui no fio. Vamos lá. Quem tiver com dúvida ainda, por favor, se manifeste, tá, gente? Pronto, voltou. Tô aqui com vocês de novo. Tô vendo vocês agora. Ok, isso aqui? A gente pode prosseguir? Então vamos lá. Então, eu já... Oi. Tá. Tem alguma coisa... Descomenta tudo que você tem comentado aí. Seleciona tudo que está verdinho e aperta Ctrl Shift C. Era um que eu não fechei. Ah, tá. Alguma coisa que eles não fecharam aqui antes. Um parênteses, é isso? E aí, Juliano? Uma aspas aí, ó. Fica atento. Gente, R é isso. Uma aspas que não fechou, não consegue rodar nada. Um parênteses que esqueceu, não roda nada. Alguma coisa diferente ali fora do que está programado para ele entender, não roda, tá? E você pode ficar meia hora, uma hora tentando entender o problema. Até achar. Programação é isso, tem dessas. E aí, Juliano, como é que tá aí? Então, vai manual, apaga manual aí. O Juliano falou o seguinte, gente, se eu fizer aqui, o meu aqui ele descompartilhou, tá bom? O dele tá aparecendo mais. Você consegue compartilhar sua tela, Juliano? Tenta aí. Deixa eu parar minha apresentação aqui. Dá um zoom pra gente aí, por favor. Na verdade, precisa não, eu consegui ver aqui. Tá tranquilo. Deixa eu só mudar aqui a forma de... Aí. Na verdade, peraí. Só mudar o layout aqui. Vai com destaque, barra lateral. Vamos lá, deixa eu ver. Install.package. Vai no onde está no erro aí. Onde que está dando erro? Ah, tá, cara. Olha só. Você tá colocando mano 333 pacman. O que é esse mano 33 pontos aí? Olha, tá tudo. Olha lá, olha só como é que tá. Tá faltando vírgula depois do rio. O tidyverse tá escrito errado ali. Vírgula.
Depois do Rio aí, vírgula, bota mais uma aspas aí. Aí. Vê no final como é que tá o Gênesis, está certinho ou está fechando parênteses. Olha só, você tem um parágrafo, um parênteses na segunda linha ali, ó. Você tá vendo? Volta ali. Na linha 16. Já achei teu erro. Linha 16. Olha o meu código como é que tá. Vê se o seu tá igual. Não, apaga essa linha 17. Apaga a linha 17. Fica na 16. Olha para 16 e compara com a minha. Apaga tudo, Juliano. A linha 17 tem que apagar tudo. Isso. Tá igual o meu? Acha o erro aí. Vamos lá. Ah, porque eu não estou compartilhando. Foi mal. Vou compartilhar aqui e você olha agora aí, tá? Tela cheia, tela 1. Foi mal, esqueci que eu tinha parado de compartilhar. Vocês estão vendo agora aí? E aí, Juliano, o que tem de diferente aí? Vou dar zoom aqui para você. Aqui, ó. Vê o que tem de diferente do seu aí. Alguém já achou a diferença? Exatamente. O que abriu, fechou. Juliano, olha só. O seu tava assim, ó. Não era isso aqui, gente, que tava ali? Foi aí? Ah, maravilha. Gente, programação é isso, tá? Isso aí é a dor de cabeça que vocês vão ter. Isso aí é o padrão. A gente vai acontecer sempre isso com a gente. Vai ter alguma coisa sempre fora do lugar. Então, bom, a gente estabeleceu o caminho. Posso seguir, gente? A gente tem que puxar agora, chamar a base de dados. Como é que eu vou? Primeira coisa, eu quero qual o nome que vocês vão utilizar para a base de dados. Eu vou chamar de DF. O que é DF? Uma abreviação de Data Frame. Se vocês quiserem chamar de BD, de base de dados, pode também, tá? Vocês querem como? BD ou DF? Escolhe aí, vamos lá. Vamos fazer Brasil? BD? DF? O pessoal já tá tudo nos americanizados aí, ó. DF, Data Frame, mais chique, né? Vamos lá. Data Frame, qual o pacote que eu vou usar agora para chamar essa base de dados? Rio. E a função, qual a função? Se eu quero importar a base de dados, qual é a função que vocês acham que eu vou usar? Import. E o que eu vou colocar aqui dentro agora? Quem se arrisca a dizer o que eu vou colocar aqui dentro do import? Hein, pessoal? PF, genial. Pronto. Rodei, olha o que apareceu aqui, ó. Executou e olha o que apareceu aqui para mim. É um DF, uma base de dados com 3.000 observações e 7 variáveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Três mil variáveis. 3.001. Por que 3.001 aqui e aí 3.000? Hein? Perfeito. A primeira linha ela é utilizada como o quê? Como nome da variável. Isso, título da variável, o nome da variável. Exatamente, gente. Então é isso. Agora a gente tem a base de dados que está pronta. Lembra que a gente tinha aqui, ó, planilha 1, sheet 1 e planilha 1? É uma outra base de dados? Lembra disso? Se eu quiser puxar essa planilha aqui, o que eu vou fazer? Se eu fizer DF, olha, não façam isso, tá?
que eu fiz aqui? O que esse código aqui fez? Ele pegou a segunda aba do Excel, sheet igual a 2. Só que tem um problema, eu estou salvando com o mesmo nome. O que vai acontecer se eu fizer isso aqui? Isso daqui vai deixar de existir e vai entrar no lugar disso daqui outra coisa. Então qual que é a lógica? Eu tenho que salvar com um nome diferente. df2. Entenderam? Todo mundo entendeu? Pessoal, sim, não? E aí? Beleza. Não vou rodar isso aqui porque isso aqui vai demorar muito. Pode travar meu R, porque não está estruturado aquela base de dados. Na próxima aula a gente pode até brincar, eu posso gravar um vídeo depois mostrando para vocês o que acontece. Ou melhor, testem em casa. Vai ser ótimo isso, testem isso em casa. Então, beleza, eu tenho uma base de dados. Se eu clicar aqui, ó, o que vai acontecer? Olha o que apareceu aqui. Eu cliquei na base e apareceu o que aqui? Um view DF, não foi? Não foi isso, gente? E se eu fizesse isso daqui, ó? Espera aí. Gente, salvem, por favor. Não queiram perder isso, tá? Salvei aqui. Se eu fizer isso aqui, então, ó, view df, vai dar a mesma coisa. Então, vocês entendem que o clicar do R, o R está executando uma linha de código no fundo, por trás? Quando eu dou view df, ele me leva lá para o view df. O que eu tenho aqui, olha? Lembra daquela planilha do Excel lá? Olha, sexo, religião, cor, faixa renda, partido, polarização. A linha 1 é o primeiro caso, a primeira pessoa que respondeu. A linha 2 a segunda pessoa que respondeu. A linha 3 a terceira. E assim sucessivamente. Por que eu gosto de deixar esse código aqui comentado? Para não ficar, porque se eu rodar tudo isso daqui junto, ele vai aparecer ali automaticamente. Não tem meu interesse agora. Então eu sempre, essas coisas que eu faço aqui, ó, view, df, como não fazem parte da manipulação de dados nem nada, ou eu escrevo aqui e comento depois, ou eu escrevo aqui, ó, no console. O console serve para isso. O console é a mesma coisa que isso daqui, para o funcionamento do código, só que ele não armazena, não deixa salvo. Entenderam? Por que então que eu faço esse Pacman, esse código aqui, ó? Essas coisas eu tenho que fazer aqui e não no console. Por quê? Porque quem for pegar o meu código precisa saber o que eu estou fazendo. Agora, a pessoa que pegar meu código não precisa saber que eu vi a base de dados. Qual o sentido disso? Ah, deu um view. Não faz sentido nenhum. Tudo bem? Pessoal, estou indo devagar? Tá tranquilo de acompanhar? Por favor, me parem, me interrompam, qualquer coisa, tá? Como é que eu faço agora? Tem outra forma para eu fazer para ver essa variável. Em vez de ficar... Imagina agora se você tem um Big Data aqui. Você tem milhões de casos, várias variáveis. Existe uma forma que a gente usa para fazer isso. Que é o quê? Eu posso usar a função glimpse. A função glimpse é de quem? Se eu colocar aqui, ó, glimpse, ela é do ela usa o Magritter tudo. Se eu der um enter aqui, ó, vai aparecer, ó. Olha lá, ela está no pacote deployar. Então vocês podem, em vez de colocar, como ela só tem no deployar aqui, não tem conflito, vocês não precisam fazer isso daqui. Eu, Matheus, sempre tento fazer isso daqui, falar o código e a função, porque é a forma mais precisa de você transmitir essa informação para outros programadores, programadoras. Eu, particularmente, sempre tento fazer, nem sempre eu faço. O código vai estar um pouco misturado, vai ter, não vai ter. Eu gosto de fazer, tá bom? Pelas orientações de replicabilidade e transparência, é importante, porque às vezes você está usando, imagina você pegou o artigo lá de uma pessoa, ele te passou o código e não fez isso daqui, e aí quando você foi executar a função no teu R, ele está vinculado a outro pacote e gerou um resultado diferente.
Aí você vai escrever um artigo criticando o resultado do cara, da pessoa, e aí você vê que, na verdade, o erro foi teu de programação. Entenderam a importância de você criar a identificação do pacote que está usando? Então, qual que é a lógica para eu acessar uma base de dados? Eu escrevo a função glimpse e coloco a base de dados aqui dentro. Todo mundo chegou aqui, ó. Todo mundo chegou? O que isso aqui me diz? Olha, existe uma variável sexo, existe uma variável de religião, uma variável de cor, faixa de renda, partido, polarização e intenção de voto. E eu sei que essa variável sexo, ela é o quê? Lembra dos tipos de variáveis? Ela é um caráter, ou seja, ela é uma variável qualitativa, nominal. Religião, qualitativa nominal. Cor, qualitativa nominal. Faixa de renda, qualitativa nominal. Aqui não está no formato mais adequado. Na próxima aula eu vou ensinar para vocês como que a gente muda a família, o tipo, a classe dessa variável. O ideal aqui seria um factor. Tem que estar FCT. Na próxima aula eu vou ensinar isso para vocês, tá bom? A gente vai começar com isso. Partido, caráter, DBL. Entendam por agora como se fosse numeric, tá bom? Como se fosse num, N-U-M. A mesma coisa para vocês nesse momento. Intenção de voto é uma variável caractere. Então a gente identificou que uma variável aqui, ela não está sendo classificada da forma como a gente gostaria que ela estivesse que ser. Tudo bem aqui, gente? Todo mundo entendeu a função glimpse? Agora olha que interessante. Eu coloquei a função e coloquei o objeto, que é a base de dados, dentro do parênteses. O que eu vou trabalhar com vocês é diferente disso. Eu vou fazer isso aqui. Primeiro, eu quero informar para a pessoa qual que é a base de dados que a gente vai estar utilizando. Então, a primeira coisa que eu coloco é o quê? DF. E aí, o que vem agora? Eu faço um Ctrl-Shift-M de Mateus. Ctrl-Shift-M de Mateus. Vai aparecer isso aqui para vocês. O nome disso aqui é pipe. Vocês vão encontrar nesse formato, que é do Magritter, ou vocês vão encontrar nesse formato aqui, que é o pipe nativo do R. Quando vocês apertam Ctrl-Shift-M, o que aparece para vocês? O primeiro ou o segundo? Primeiro, né? Primeiro. Como é que você muda isso? Vou só ensinar para vocês, mas a gente não vai mudar agora, porque existe diferença, tá, gente? Existe diferença entre esse pipe do Magritter e esse pipe nativo. Algumas funções vão funcionar com esse daqui e não vão funcionar com esse. Isso aí, que vocês estiverem curiosos, vocês podem pesquisar. Mas para mudar, vocês podem vir aqui, ó, Tools, Global Options, vai abrir isso daqui. Todo mundo chegou aqui? Todo mundo chegou aqui? Eu vou vir, deixa eu lembrar, aqui. Encode. Segunda opção aqui. E tá vendo aqui, ó? Use Native Pipe Operator. Se você clicar aqui, ó, vou clicar aqui. Vou clicar em aplicar e vou dar OK. Quando eu fizer o Ctrl-Shift-M agora, olha como é que vai aparecer. Ele alterou o pipe, tá bom? Não quero isso aqui, então eu vou voltar para o formato que estava originalmente. É só clicar aqui, ó, e desmarcar. Tools, Global Options, Code, desmarcou, aplicou, OK. Eu venho aqui e pipe. E agora, o que eu tenho que fazer para usar a mesma função glimpse? Eu vou fazer só isso aqui, ó. Todo mundo pegou isso daqui? Eu peguei a base de dados, coloquei antes, e para funcionar, eu tive que colocar esse operador aqui, o pipe. Por que a gente vai usar pipe? Essa lógica de encanamento, encadeamento de código. Porque quando vocês tiverem mais craques nisso, vocês vão estar usando não só isso. Vocês vão estar, por exemplo, olha, eu quero fazer uma operação na base de dados. Gente, estou falando agora, não peguem isso não, tá? Eu quero agrupar minha base de dados por sexo e depois eu quero modificar. Entendeu por que eu uso o pipe? Porque o pipe permite eu fazer várias operações ao mesmo tempo. É para isso que eu uso o pipe.
Entenderam por que eu estou ensinando pipe para vocês? Para vocês se familiarizarem com isso? Então eu gostaria que vocês programassem seguindo essa lógica aqui. Tá certo? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Beleza. Deixa eu ver se a gente viu o summary também na última aula, não foi? Deixa eu ver se o summary vai funcionar aqui. Funcionou também, olha lá. Então, para o summary também... Lembra que o que o summary faz? Ele te dá uma descrição da base de dados. Olha, ele fala sexo, são 30 mil casos, era uma caráter, religião, 3 mil casos, uma caráter, vai te dando as informações. Polarização, vai te dar informação. Lembra do summary da última aula? Todo mundo lembra? Se eu quiser ver os 5 primeiros casos da minha base de dados, ou seja, eu quero ver só a cabeça ali da minha base de dados, o que eu vou fazer? Que função que eu vou usar aqui? Olha, eu dei a dica, hein? Cabeça. O que vocês vão usar? Head? Olha, apareceu. Os 6 primeiros casos. Então, ó, o primeiro caso. Feminino, evangélico, parda, alta, PT, 4, Lula. Será que é isso? Feminino, evangélica, parda, alta, PT, 4, Lula. Então ele me deu os que? Os 6 primeiros casos. Entenderam o que é o head? Se eu quiser pegar os 6 últimos casos, a parte mais abaixo seria o que? A cauda. Para a cauda a gente usa tail. Olha lá, pegou do 95, 96, 97, 98, 99, 3000. Entenderam? Vocês lembram na última aula que eu fiz isso daqui para vocês? Ó, deixa eu só voltar com o head aqui. Lembra que na última aula eu comecei a fazer isso aqui para vocês? A é igual a 3. Depois o A é igual ao quê? C significa conjunto, gente. Significa que eu não tenho mais um valor, eu tenho um conjunto de valores. Então vai ser 3, 4, 5, 6. Ou melhor, feminino. Aqui no caso masculino. Depois vai ser feminino. Depois vai ser feminino de novo. Depois vai ser o quê? Masculino. E aí? Eu criei aqui o quê? Um vetor. Olha só, tá vendo aqui, ó? Esse vetor aqui não é a mesma coisa que isso aqui? O vetor é uma coluna da base de dados que eu cortei em 6 pedaços aqui, ó. Os 6 primeiros pedaços. Todo mundo entendeu isso? Quando eu faço o C, é para falar que eu quero um conjunto, que essa variável sexo vai ter um conjunto de valores, 6 valores nessa ordem aqui. Todo mundo entendeu? Foi isso que eu fiz na última aula. Eu estava construindo uma base de dados aos poucos com vocês. Se eu quiser pegar aqui, por exemplo, polarização. Eu quero fazer 6 casos de polarização. Vamos lá, me ajudem aí. Vai ditando para mim. 4, 6, 1, 1, 6, 8. Criei polarização. Apareceu aqui embaixo. Como é que eu faço para criar uma base de dados agora com as informações de sexo e polarização? Qual a função que eu usei para criar essa base de dados? Quem lembra? Por que a gente usa df para chamar de data frame? Então a função é data frame. O meu data frame vai ser constituído por sexo e polarização. Como é que eu vou salvar isso? df2, porque eu não quero subscrever o df. Se eu der Ctrl Enter aqui, polarização, data frame, sexo, polarização. Eu rodei certinho. 1, 2, 3, 4. Ah, tá, porque faltou um caso aqui, ó. É masculino, aqui no caso é feminino e aqui é masculino. Pronto, olha o que apareceu aqui. Olha o DF aí, gente. Eu criei 2 vetores e depois com esses 2 vetores eu transformei no quê?
no Excel, numa planilha. Entenderam a lógica que eu fiz com vocês lá atrás e como é que isso está conectado com uma base de dados? Todo mundo pegou isso? Todo mundo mesmo, gente? Foi tranquilo? Então aquelas funções que pareceram um pouco vagas para vocês agora já fazem mais sentido, porque a gente está usando uma base de dados que é real, tá certo? Então, ó, por hoje eu vou parar aqui, tá bom? Então vocês podem salvar isso daí. Na próxima aula eu vou dar continuidade mostrando como é que a gente faz algumas mudanças nessa base de dados, como é que a gente vai dar alguma limpeza nelas, visualizar essa base de dados, tá bom? Por exemplo, quantos casos, quantos homens e quantas mulheres, quantas pessoas do sexo masculino e quantas pessoas do sexo feminino? O que a gente vai fazer? A gente vai usar uma função do genitor, que é o tabil. Na próxima aula a gente vai ver isso. E qual variável eu quero ver? Sexo. Olha o que ele me dá. São 1.515 casos de feminino, 1.485 masculino, e ele já me dá a porcentagem. 50,5% feminino, 49,5% masculino. Então, essas funções aqui a gente vai aprender na próxima aula. E na próxima aula já vai ter visualização de dados, tá? Na próxima aula a gente já vai começar a entrar na função no pacote ggplot2, que é a função ggplot. É isso que a gente vai ver na próxima aula. Beleza, pessoal? Eu vou dar pausa no vídeo aqui agora e a gente pode tirar alguma dúvida. Ou vou deixar gravando e vou deixar aberto para dúvida para vocês, que fica registrado. Vai que a dúvida é igual de outra pessoa depois. Vamos lá, gente. Como é que foi aí? Tranquilo? Foi mais de boa aqui na primeira aula? Deixa eu ver no chat aqui se tem alguma coisa. O símbolo pipe. O símbolo pipe é um símbolo de encadeamento. O que eu estou fazendo aqui? Ó? O nome df. Quando eu uso pipe e aplico uma função head, o que esse símbolo pipe faz? Ele fala, olha, função head, vá até a base de dados df para aplicar essa função. Entendeu? Quando eu coloco, imagina só, eu coloquei o df, ou seja, eu estabeleci qual é a base de dados que a gente vai executar uma função. Então, tudo que vier depois do pipe vai ser uma função que vai ser executada para aquela base de dados. É isso que faz. Entenderam? Tranquilo? Quem que fez a pergunta eu não consegui ver aqui. Ih, não dá para ver. Tá ruim aqui. Mas se entenderam, por favor, deu ok aqui, eu entendi que foi tudo ok. Então é isso. Ele conecta a função à base. Que é a mesma coisa que você fazer isso aqui, ó. Acontece que isso aqui é muito mais potente para vocês programarem mais para frente, quando vocês começarem a usar mais de uma função para a mesma base. É por isso que a gente vai estar já acostumando a usar o pipe e não vai ficar usando isso daqui. Às vezes isso daqui vai ser mais intuitivo. Olha, vou dar um exemplo para vocês. Se eu quiser fazer o table, eu mostrei para vocês aqui o tabil, não foi? O que eu fiz? Fiz isso aqui para vocês, ó. Tabil, sexo. Apareceu aqui masculino e feminino. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Table, df, e o cifrão, ele vai falar o quê? Qual a variável dentro do banco que eu quero aplicar a função table. Entenderam essa função aqui? Table, eu quero um table, uma tabela, para analisar a variável sexo que está dentro da base de dados df. O cifrão serve para falar, olha, eu quero essa variável. Olha como é que seria usando pipe. df, primeira coisa que a gente faz é o banco. Eu teria que fazer isso aqui, ó. Pool sexo. Fala assim, olha, pool, puxa para mim a variável sexo. E depois eu faço o table. Olha, eu escrevi mais coisa que aqui, não é? Se eu escrevesse df table sexo, ele dá erro, porque ele não entendeu esse código. Então tem uma certa especificidade quando a gente for usar isso daqui. Não quero que vocês se preocupem com isso agora, só estou antecipando algumas diferenças para vocês. Por mais que isso aqui possa ser mais extenso, são diferenças pequenas aqui agora, tá certo? Então eu recomendo vocês trabalharem com o pipe, porque ele é o que vai ditar a potência de programação de vocês daqui para frente. É para isso. Quando vocês forem usar a base de dados com ggplot, aí vocês têm que usar pipe.
vocês tiverem que plotar, mas antes de plotar tiverem que fazer uma manipulação, o pipe serve para isso. Entenderam? Se não, não se preocupem, a gente vai ver isso de forma empírica nas próximas aulas. A gente vai ver como é que funciona certinho. Então, eu vou apagar isso daqui, porque isso não faz parte da nossa aula hoje. Vou deixar aqui, ó, na linha 41. Tudo bem, gente? Foi tranquilo até aqui? Alguma dúvida que ficou em aberto que a gente possa resolver agora? Se não, só posso agradecer vocês pela participação de vocês. Hoje, uma quinta-feira, véspera de feriado. A gente vai já disponibilizar essa gravação, se vocês quiserem reassistir. E eu já vou passar um questionário novo para vocês responderem também. Não vai ter as mesmas perguntas, vai ser mais as perguntas de avaliação da aula, o que poderia melhorar, sugestão, aquelas coisas básicas ali. Então, vocês vão ter que responder isso até antes da próxima aula. Na próxima aula, eu vou separar um espaçozinho ali para vocês responderem. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Bom feriado para vocês, bom final de semana. Um detalhe, vai ter tarefa para casa. Gente, vai ter tarefa para casa. Vou passar para vocês. Eu só tenho que ver aqui onde que está atividade. Essa atividade, ó, vai estar em formato de R, tá? Vai estar tudo comentado. Vocês estão vendo aí? Vocês vão ter que responder. Então, vocês vão salvar isso daí, vocês vão baixar. E vocês vão ter que escrever aqui essas coisas. Ó. Questão 1, instale os pacotes que permitirá você criar o caminho, tudo que a gente fez. Importar a base DF. Qual a proporção de pessoas do sexo masculino e feminino na base? Essa aqui vocês não precisam responder. Quem quiser responder, eu já fiz com a função tabil. Janitor tabil. Ela já ajuda vocês. Qual a proporção de evangélicos? Como a cor está distribuída na base? Quantas pessoas se identificam com o PT e o PL? Faça uma análise da variável polarização. Quem quiser arriscar, pode. Mas se não quiser, porque a gente não trabalhou isso de forma mais aprofundada, se preocupem em chegar até aqui, ó, importar a base. Para a aula de hoje, satisfatório para mim é responder até a questão 2. Beleza? Ó, antes de começar, lembre-se de limpar o environment, que é o ambiente. Lembra que a função rm list igual ls vai fazer isso. Tá certo? Então é isso, pessoal.